Na última sexta-feira, o governador Pedro Táxi anunciou que, em função da situação financeira do Caixa do Estado, não seria possível repassar o RGA aos servidores este mês. A notícia não agradou os trabalhadores e ontem à tarde, centenas deles protestaram em frente à Assembleia Legislativa. As categorias, lideradas pelo Fórum Sindical, ameaçam paralisar as atividades. E entre os principais setores que anunciaram o indicativo de greve estão os servidores da saúde e da educação. E sobre esse assunto a gente conversa ao vivo agora com o secretário estadual de gestão, Júlio Modesto. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Boa tarde ao ouvinte aqui tá nos assistindo nesse momento, em especial aos servidores públicos lá de Mato Grosso. Secretário, na entrevista coletiva de ontem, o senhor, num determinado momento, disse o seguinte, fez um apelo aos servidores. Olha, o momento não é de greve, mas para o funcionalismo, o momento é de reajuste. O governo, desde o início, vem dizendo que é bom pagador. Tanto é que empresas e fornecedores não estão reclamando da falta de pagamento. E a pergunta e a preocupação dos servidores que dependem do salário é a seguinte: vai estourar do lado mais fraco? Exatamente. Acorda? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, o governador deixou claro na reunião com o Fórum Sindical, e eu tenho dito também para o Fórum Sindical exatamente isso, para fazer chegar até os servidores públicos. Nós estamos passando por um momento, na verdade existe uma crise nacional, 11 milhões de desempregados, estados que não estão aí cumprindo com a folha em dia. Mais de 15 estados no mês de maio não vão pagar a folha em dia. Nós temos aí estados que já disseram que não pagarão o RGA. É importante lembrar que a inflação do ano anterior é de 11,28%. A inflação média dos últimos 10 anos é de 5%. Então, a dificuldade nesse ano para o estado de Mato Grosso e para os demais estados é: como que você enfrenta a dificuldade de repor uma inflação de 11,28% em cenário de queda de receita? Os estados, outros estados da federação, estão perdendo 15%, 20%, 30% das receitas correntes. Mato Grosso tem conseguido performar, somos um estado pujante no agronegócio, conseguimos arrecadar mais em relação ao ano anterior. Mas o grande problema é que a despesa de pessoal está descompassada exatamente com relação às receitas. O crescimento das receitas foi inferior ao crescimento das despesas. Com isso, a dificuldade de pagar a região no mês de maio, ela está posta à mesa. E nós estamos negociando com as categorias mensalmente para apresentar os números e ver em que momento poderemos fazê-lo. A população, os servidores não entenderiam melhor esses números se a cota do sacrifício fosse dividida aí, aceita, concordam com a redução do 10º da Assembleia, mas também outros setores aí que recebem benefícios, como o agronegócio que o senhor citou aí, que tem essa isenção do ICMS. Não seria interessante também ampliar? Aí fica mais fácil entender que o sacrifício é de todos. Exatamente. Porque o governo, secretário, ele resiste tanto em taxar o agronegócio com pelo menos uma parcela aí do que todo mundo paga de ICMS. É porque esse setor ele tem uma sustentação dentro do governo? Na verdade, é importante que se diga o seguinte: parte da tributação agrícola já vem acontecendo pelo novo FETAB, através das commodities que estão sendo tributadas pelo novo modelo do FETAB. Mas o que se pensa é fácil simplesmente aumentar imposto para regularizar a insuficiência fiscal que o Estado chegou? Mas aí não é aumentar, é fazer com que um setor que ganha muito pague pelo menos um pouco. Mas isso Porque não vem pagando. É importante o próprio líder do governo tem dito isso. Ele está pesquisando, inclusive, o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. O Estado de Mato Grosso, juntamente com os sindicatos, várias propostas foram colocadas na mesa. O Estado está avaliando tudo aquilo que é possível. É importante que se diga que o Estado vem fazendo a lição de casa, vem cortando na carne. Nós cortamos 26% dos custeios do ano passado, com 361 milhões de redução. Esse ano cortaremos 25%. O Estado vem fazendo os esforços necessários para produzir mais receitas e conseguir fazer a realização de todas as políticas públicas para os servidores, inclusive a reposição do RGA. Então, ou seja, o governador determinou, nós vamos buscar outras fontes de recursos, vamos buscar mais arrecadação e mais recursos para permitir esse pagamento. Mas isso é um trabalho contínuo, feito a 4 mãos. No momento, quando você analisa aquilo que você projetou de LOA para 2016, você não tem essa capacidade, muito pelo contrário. É importante que se diga a quem está nos assistindo e ao servidor, para que entenda, o limite de gasto de pessoal hoje, ele supera aquilo que a lei preconiza. 49%, a gente já rompeu o limite. Agora não foi colocado esse reajuste lá na LOA. Porque não comportava na LOA desse ano 2016. Foi um problema de planejamento? De forma alguma, é importante que se diga... Ou o Estado já sabia que ele não ia pagar? Não, pelo contrário, é importante que se diga, a previsão das receitas em relação aos anos anteriores, que era subestimada, agora é uma previsão real. Aquilo que nós projetamos de receita com base no crescimento dos anos anteriores, ainda
ainda para esse ano, prevê-se um crescimento, obviamente, para 2016. Esse crescimento é possível comportar os aumentos de carreira, é possível comportar o crescimento orgânico da folha, e nós estamos falando de uma folha que vai chegar próximo de 9 milhões 160, e a folha projetada em LOA era de 8 milhões e meio, ou seja, temos aí um déficit que tem que ser equilibrado até o final desse exercício. O desafio maior do Estado nesse momento é, nós temos até o final de 2016 para poder voltar ao equilíbrio de 49% abaixo disso, para que a União não aplique as sanções que a lei prevê, que é não ter transferências voluntárias, não ter operações de crédito, e o cenário tende a ficar ainda pior. Importante que se diga, e é determinado pelo governador, desde o primeiro dia de mandato, que nós estamos priorizando a folha sobre qualquer condição. Isso está sendo feito no dia a dia, Há inclusive contingência no orçamento, e nós garantimos ao servidor público, estamos mantendo a folha em dia com todos os esforços até o último dia do mês trabalhado. Dar um aumento hoje, nas condições atuais, é colocar em risco o pagamento da folha em dia, e isso é preocupante. São 700 milhões de reais que deixam de entrar na economia e o servidor passa a ter que buscar financiamento para suprir as suas necessidades básicas. Agora, como uma justificativa do governo que a crise faz com que essa situação chegue a isso, uma crítica do deputado até Emanuel Pinheiro. Se o governo já tinha conhecimento disso, por que deixou para avisar que não faria o reajuste no mês que era para ser dado a ele? Porque o Estado tem a missão de fazer com que a falta de planejamento do passado, em cima do crescimento da despesa de pessoal, superando os indicadores legais, é o desafio da gestão. E por que o governo só fez o contingenciamento agora, secretário? Só agora? Não era para ter sido feito antes? O governo já vem buscando alternativas, Lúcio. Na verdade, o governo já vem trabalhando desde o ano passado, tentando buscar crescimentos de receita para comportar o crescimento da sua despesa de pessoal. Eu digo que os esforços são grandes. O Pacto contra a Crise, que lançamos e conversamos com os demais poderes, mostram os esforços do Poder Executivo e da sociedade como um todo. É um ano de sacrifício e teremos que fazer esse sacrifício. Nós não podemos ser irresponsáveis. Conceder um RGA hoje de 11,27% na folha de pagamento do Estado de Mato Grosso significa atrasar a folha de pagamento. E aí, aquilo que é mais precioso, que é a dignidade do servidor público, vai ficar prejudicado. Agora, secretário, o governo também disse que ele tinha uma preocupação ao conceder o reajuste em extrapolar os limites da lei de responsabilidade fiscal. Agora, a própria lei de responsabilidade fiscal, ela já abre esse precedente no caso da recomposição salarial. E mais, essa recomposição é garantida pela própria Constituição Federal. Então, se precisar, no caso desse reajuste, dessa recomposição, pode extrapolar, sim, os limites da lei de responsabilidade fiscal, não pode? Agradeço a pergunta. Quando você olha para 101, a lei de responsabilidade fiscal, e a Constituição, no artigo 37, inciso 10, tem que ser uma lei específica para fazer a regulamentação desse pagamento. No estado de Mato Grosso existe uma lei específica, ela foi aprovada em 2004, a 8278. A lei, ela diz e regulamenta, ela diz que o INPC apurado de janeiro a dezembro do ano anterior paga-se no mês de maio do ano seguinte. Mas lá no artigo 3º ainda cita 3 pré-condições. Mas, secretário, não vale a lei maior, a Constituição? Não é a lei maior que deve reger? Porque ela diz o seguinte, que é assegurada. Não, mas perceba, nós estamos nesse momento sem a capacidade financeira, sem o limite prudencial estabelecido, estamos acima do limite legal, e a própria lei estadual, que remete àquilo que preconiza na federal, diz, você tem que preservar o poder aquisitivo, e essa é a intenção, preservar o poder aquisitivo do servidor público, afinal é 11,27% que vem não sendo, se não for pago, é um prejuízo. Ao mesmo tempo, em outros 2 pontos, ela diz exatamente isso. Você tem que respeitar o limite prudencial e a capacidade financeira de pagamento. Hoje, se esses 2 princípios não forem respeitados, eu reforço. Dar o RGA seria uma irresponsabilidade com o servidor público. Então, nós temos que fazer um grande esforço. Sociedade, o Poder Executivo e os sindicatos que representam os servidores, que estão em constante conversa conosco. Foram 102 reuniões só em 2015, mais 8 reuniões só no começo desse ano com o Fórum Sindical. As propostas postas à mesa têm que ser estudadas e os mecanismos buscados para alcançar esse pagamento. Se os servidores não entenderem e não aceitarem nada disso, o governo está preparado para negociar com várias categorias em greve ou não? Só se voltarem ao trabalho? E só complementando, secretário, o governo divulgou que não era só no mês de maio que não ia pagar o reajuste. Já disse o seguinte, que em 2016 não vai pagar. Não, é importante, obrigado. É importante que se fique esclarecido.
O governador deixou claro na fala dele: senhores, considerando os dados que temos hoje, considerando a competência do mês de maio, é impossível implementar o RJA no mês de maio. E ele ainda disse: semanalmente, a Câmara de Gestão, que é o secretário de Planejamento, Fazenda e de Gestão, terá que abrir os números aos sindicatos para mostrar em que momento implantaremos isso. Então o governo não disse que em 2016 não vai pagar o reajuste. De forma alguma. O que nós vamos fazer é reuniões semanais e mensais com o Fórum Sindical e todos os sindicatos. Havendo possibilidade de implementar o RJA, o faremos. Nós vamos preservar a dignidade do servidor público no primeiro momento. E preservar a dignidade significa injetar na economia 700 milhões de reais. Isso preserva não só a dignidade, mas preserva a economia como um todo. São 700 milhões de reais que retroalimenta automaticamente a cadeia produtiva. E repita a pergunta então, e se houver greve, o governo negocia? Então, é uma característica desse governo não negociar com grevistas. Nós estamos abertos ao diálogo franco, constante, e a Secretaria de Gestão tem um papel relevante nesse processo, a Casa Civil bem como o governador. Estamos sempre prontos ao diálogo, mas quando a greve começa, isso é muito ruim, porque o prejuízo para esta situação é ainda pior. Agora, secretário, não negociar com grevista não é uma mensagem ruim que se passa para o conjunto do funcionalismo público? Porque se houver greve é porque eles estão reivindicando um direito que a própria lei garante, não é? Perfeito, mas é importante que se reforce o seguinte: o diálogo existe, ele está aberto e o diálogo não foi fechado, de forma alguma. Nós vamos sempre estar conversando com os sindicatos para promover uma discussão produtiva. O que eu digo em relação à greve, tenho conclamado os sindicatos e os servidores no atual momento, aonde 15 estados não estão pagando a folha em dia no mês de maio, 25 estados não estão dando RJA, não tem capacidade financeira para fazê-lo. O estado de Mato Grosso está pagando em dia. Isso é uma raridade no cenário nacional. E também aqui em Mato Grosso, o estado estava repassando o excesso de arrecadação para os poderes. Tem poder aí como a Assembleia, que tem 100 milhões lá no caixa e não sabe o que vai fazer para gastar. Isso é o superávit. É injusto isso, né? Isso seria o superávit. Aquilo que ele não realizou do ano anterior acumula para esse ano. Se tem um projeto em realização, ele pode usar o superávit que ele gerou do ano anterior. Com relação à LOA projetada, nós não fizemos como no passado fazia a estimativa subestimada. Não teria que mexer também com os outros poderes? Esse diálogo franco com os poderes, é importante que se diga, demandado pelo próprio sindicato. A Câmara de Gestão esteve com todos os poderes conversando nos últimos dias. Fomos lá em todos os poderes mostrar o cenário do Poder Executivo, o cenário econômico. Ninguém aceitou reduzir o do décimo. A conversa com os poderes está aberta e agora falta uma segunda reunião com o governador. O Poder Executivo não tem a legalidade para simplesmente reduzir o do décimo. O que tem é o espaço para o diálogo, franco, aberto. Porque no modelo de gestão responsável, nós somos um único Estado. A geração de caixa, na verdade, cumpre as obrigações do Executivo e também do décimo. Se há um problema de caixa, afeta a todos. Logo, pressupõe que nós estamos num momento de ter uma conversa franca com os poderes e cada um tem uma cota de sacrifício para enfrentar a crise em 2016. Secretário, aproveitando a presença do senhor, haviam duas mudanças que interessavam os servidores e a gente quer saber como é que ficaram, que é a mudança da data de pagamento e do 13º. O governo voltou atrás, não vai mudar. Exato, 13º mantivemos a regra anterior, pagando na data do aniversário, e a data de pagamento era costumeiro programar, soltar um calendário. O Estado não soltou esse calendário, mas está cumprindo até o último dia útil. Faremos todos os esforços para continuar cumprindo com a folha de pagamento no último dia útil do mês trabalhado. E essa ansiedade de ter o calendário à mão é natural. Os servidores querem saber quais serão as próximas datas. Mas a gestão de caixa diária vai nos permitir aproximar toda vez o pagamento da última data. Se houver uma dificuldade, nós conclamaremos os servidores e chamaremos para discutir essas datas de pagamento. Só para encerrar, o senhor disse aí que o governo não concordou com a informação que toda a imprensa divulgou que em 2016 não pagaria o reajuste. Não vai pagar no mês de maio, mas tem aí algum prazo, alguma data para se dar aos servidores? Então, no mês que vem, daqui a 2 meses, 3? É importante reforçar. Se hoje a gente analisa os números e vê a dificuldade já de pagar a folha em dia, isso é uma realidade. Para poder pagar o RJA nesse ano, tem que ter cautela para tomar a decisão de quando faremos e como nós comportaremos isso dentro das nossas obrigações, dentro desse próximo 6 meses que nós temos pela frente, 7 meses. O importante reforçar o governador não fechou as portas, ele está conversando e nós vamos fazer uma análise constante, mensalmente, semanalmente com os sindicatos e conseguindo ter efeitos que nós estamos buscando em cima da receita, nós pagaremos aí o RJA assim que possível. Todos os esforços serão feitos para alcançar esse objetivo. Devo, não nego, pago quando puder.
A dificuldade nos estados está pior que a nossa. Graças a Deus, Mato Grosso tem capacidade de realizar uma receita e nós vamos trabalhar para isso. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Agradeço a oportunidade de falar com vocês e com todo mundo, inclusive o servidor público. Saiba que o Estado está fazendo todos os esforços e continuará fazendo. Muito obrigada, secretário. Obrigado a vocês. Fica lá.